Ele achava que ganhava pouco, mas a verdade era outra. Porque o dinheiro não desaparecia, ele escapava em silêncio. E foi num dia comum que ele decidiu fazer algo radical. Ele prometeu a si mesmo, 30 dias sem mentiras. Cada café, cada lanche, cada compra pequena seria registrada. No começo parecia ridículo, quase inútil. Mas o primeiro dia já trouxe um aviso silencioso. Porque os gastos pequenos se repetiam como gotas furando pedra. E o segundo dia revelou algo ainda pior, impulsos disfarçados de necessidade. Ele comprava rápido, para sentir alívio por alguns minutos. E depois vinha a culpa, silenciosa e constante. No quinto dia, ele achou que estava indo bem. Até que ele somou tudo, e sentiu o chão tremer. O problema não era um gasto grande, eram dezenas de pequenos golpes. Ele descobriu que gastava sem perceber em coisas que nem lembrava. E ali nasceu a pergunta mais perigosa de todas. Se eu não controlo meu dinheiro, quem controla? No 10º dia, ele começou a ver padrões como se fosse um detetive. Sempre que estava cansado, ele gastava mais. Sempre que estava estressado, ele comprava para se distrair. E sempre que estava feliz, ele se recompensava sem limite. Ele percebeu que não era um problema de dinheiro, era um problema de comportamento. No 15º dia, veio o choque, ele estava pagando o futuro com o presente. Cada gasto sem controle era um pedaço da liberdade indo embora. Mas então, algo inesperado aconteceu. Anotar gastos não estava apenas mostrando o problema, estava dando poder. Porque agora ele conseguia prever os ataques antes que acontecessem. Ele começou a dizer não, e pela primeira vez isso não doía. No 20º dia, ele percebeu que estava vencendo um inimigo invisível. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Porque o último inimigo sempre aparece quando você acha que já venceu. No 25º dia, veio o maior teste, uma oferta irresistível. Ele sentiu o velho impulso tentando dominar tudo outra vez. Mas dessa vez ele abriu o caderno, e fez a conta. E percebeu que aquela compra custaria semanas de esforço. Ele fechou a mão, e segurou o dinheiro como quem segura o próprio destino. No 30º dia, ele olhou para tudo que tinha anotado. Era como olhar para a própria alma financeira. E ali estava a verdade que ninguém quer admitir. Ele não precisava ganhar mais, precisava perder menos. E quando ele cortou vazamentos, o dinheiro começou a aparecer como um milagre. Porque a disciplina transforma pequenos valores em grandes caminhos. Ele começou a construir uma reserva, e a ansiedade diminuiu. Depois começou a investir, com calma e estratégia. E percebeu que riqueza não é um salto, é uma sequência de escolhas. No fim, ele entendeu que anotar gastos não era controle, era liberdade. Nos dias seguintes, ele percebeu algo ainda mais assustador. O dinheiro não obedecia às intenções, obedecia aos hábitos. E hábitos silenciosos conseguem destruir anos inteiros sem fazer barulho. Foi então que ele começou a investigar cada rotina como um investigador financeiro. Toda manhã parecia igual, mas escondia pequenas decisões perigosas. Um aplicativo de entrega aqui, um gasto impulsivo ali, e no fim do mês tudo virava peso. Ele percebeu que não comprava apenas produtos, comprava emoções temporárias. Comprava distração quando estava ansioso. Comprava recompensa quando se sentia cansado. Comprava conforto quando sentia medo do futuro. E pela primeira vez ele entendeu que o consumo emocional é invisível até virar dívida. Então ele tomou outra decisão difícil. Durante uma semana inteira, antes de comprar qualquer coisa, ele esperaria alguns minutos. No começo parecia impossível controlar o impulso. As vitrines pareciam gritar mais alto do que sua própria consciência. Promoções brilhavam como armadilhas feitas sob medida para suas fraquezas. Mas quanto mais ele esperava, mais a vontade desaparecia. E isso mudou tudo. Porque ele descobriu que muitos desejos morrem quando encontram paciência. No 18º dia, algo inesperado aconteceu. Ele abriu a carteira, e ainda havia dinheiro sobrando. Pela primeira vez em muito tempo,
o fim do mês não parecia uma ameaça. Aquilo não era apenas dinheiro parado. Era paz. Era silêncio mental. Era a sensação de respirar sem medo do próximo boleto. Então ele começou a enxergar outra verdade escondida. Cada real economizado era um pequeno soldado trabalhando pelo futuro. E cada desperdício era um inimigo roubando tempo de vida. Porque dinheiro não compra apenas coisas. Dinheiro compra escolhas. Compra tranquilidade. Compra tempo para pensar antes de agir. No 22º dia, ele percebeu algo quase doloroso. Se tivesse começado aquilo anos antes, sua vida estaria diferente agora. Mas ao invés de desistir, ele fez algo raro. Ele decidiu parar de lamentar o passado e proteger o futuro. Então começou a criar metas pequenas. Primeiro uma reserva simples. Depois eliminar dívidas antigas. Depois aprender sobre investimentos sem pressa. E cada pequena meta concluída fortalecia sua confiança. Porque disciplina cria uma sensação de poder silencioso. No 26º dia, surgiu outra tentação inesperada. Um amigo apareceu exibindo compras caras e uma vida aparentemente perfeita. Por alguns segundos, ele sentiu vergonha da própria simplicidade. Parecia que todos estavam avançando mais rápido do que ele. Mas então ele lembrou da verdade escondida que quase ninguém mostra. Muitas vidas luxuosas são construídas sobre dívidas invisíveis. E aparência de riqueza não significa liberdade financeira. Essa percepção mudou sua mente de forma definitiva. Ele parou de competir com pessoas. E começou a competir contra seus próprios erros. No 28º dia, ele fez uma conta simples. Somou todos os pequenos gastos evitados durante aquele mês. O valor parecia impossível. Era dinheiro suficiente para iniciar uma reserva de emergência real. Naquele instante, ele percebeu algo poderoso. Riqueza não nasce apenas de ganhar mais. Ela nasce principalmente da capacidade de impedir vazamentos constantes. E os pequenos vazamentos eram exatamente o que destruíam milhões de pessoas silenciosamente. Então o último dia finalmente chegou. O personagem olhou para o primeiro registro daquele caderno. Parecia outra pessoa. Mais ansiosa. Mais perdida. Mais impulsiva. Agora existia algo diferente dentro dele. Clareza. Controle. Direção. Ele entendeu que anotar gastos não muda apenas números. Muda comportamento. Muda decisões. Muda destino. Porque quem enxerga para onde o dinheiro vai, finalmente consegue decidir para onde a vida vai. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo que o dinheiro sozinho nunca tinha conseguido comprar. Paz. Mas a transformação verdadeira ainda estava apenas começando. Porque controlar gastos foi só a primeira porta que ele precisou atravessar. Agora existia uma pergunta ainda maior diante dele. O que fazer com o dinheiro que finalmente começou a sobrar? Foi nesse momento que ele percebeu outro erro silencioso. Durante anos, ele trabalhou apenas para pagar contas. Nunca tinha aprendido a fazer o dinheiro trabalhar por ele. Então começou uma nova fase da jornada. Todas as noites, depois do trabalho, ele sentava para estudar finanças. No começo parecia um idioma impossível. Juros compostos, investimentos, risco, patrimônio, tudo parecia distante demais da sua realidade. Mas algo dentro dele havia mudado. Agora ele entendia que ignorar dinheiro tinha custado caro demais. E decidiu nunca mais fugir desse assunto. Nos primeiros dias de estudo, veio outro choque. Ele descobriu que tempo vale mais do que velocidade nos investimentos. Enquanto muita gente procurava enriquecimento rápido, os maiores patrimônios cresciam lentamente. Aquilo parecia injusto no começo. Mas depois começou a fazer sentido. Grandes árvores também demoram para crescer. Então ele decidiu parar de procurar atalhos. E começou a construir raízes. Sua reserva de emergência foi aumentando pouco a pouco.
Cada depósito parecia pequeno demais para mudar sua vida. Mas mesmo assim ele continuava. Porque finalmente havia aprendido algo poderoso. Constância vale mais do que empolgação. E foi exatamente aí que outra batalha começou. A batalha contra a comparação. Nas redes sociais, todos pareciam ricos. Viagens, carros, relógios, restaurantes caros, parecia que ele estava ficando para trás. Por alguns momentos, o velho impulso tentou voltar. A vontade de impressionar pessoas desconhecidas apareceu novamente. Mas então ele olhou para seu caderno antigo. E lembrou do desespero que sentia antes de começar aquela mudança. Aquilo foi suficiente para acordá-lo. Ele percebeu que muita gente parecia rica, mas vivia presa financeiramente. E decidiu escolher liberdade em vez de aparência. Nos meses seguintes, algo curioso aconteceu. Sua ansiedade começou a diminuir. Ele já não sentia medo ao olhar a conta bancária. Já não evitava conferir faturas. Já não precisava fingir tranquilidade quando surgia um imprevisto. Porque agora existia proteção. Existia planejamento. Existia espaço para respirar. E essa sensação mudou até sua postura diante da vida. No trabalho, ele começou a tomar decisões com mais calma. Parou de aceitar qualquer pressão por puro medo financeiro. Percebeu que dinheiro guardado também compra dignidade. Compra liberdade para dizer não. Compra tempo para pensar melhor. Compra coragem para não viver desesperado. Então veio outro aprendizado inesperado. Ele descobriu que riqueza não é sobre gastar sem limite. É sobre precisar de menos para viver bem. Enquanto antes cada desejo parecia urgente, agora muitos perderam a força. Porque sua mente finalmente tinha saído do modo sobrevivência. E quando a mente sai do desespero, as decisões melhoram. Foi aí que ele começou a investir de verdade. Não tentando acertar o investimento perfeito. Não tentando dobrar dinheiro rapidamente. Mas pensando em décadas. Pensando em estabilidade. Pensando em paz futura. Cada pequeno investimento parecia uma semente invisível. E mesmo sem resultados imediatos, ele continuava plantando. Porque havia entendido o segredo que quase ninguém aceita. O futuro financeiro raramente muda em um único dia. Ele muda em pequenas decisões repetidas milhares de vezes. Então um ano se passou. E numa noite silenciosa, ele abriu o mesmo caderno pela última vez. As primeiras páginas pareciam pertencer a outra vida. Ali estavam os gastos impulsivos. As desculpas. As compras emocionais. Os vazamentos invisíveis. Mas agora existia algo completamente diferente diante dele. Uma reserva sólida. Investimentos crescendo lentamente. Contas organizadas. E principalmente, tranquilidade mental. Foi nesse instante que ele percebeu a maior verdade de todas. A disciplina financeira não transforma apenas contas bancárias. Ela transforma identidade. Porque quando alguém aprende a controlar impulsos, começa a controlar destinos. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas evitam olhar para os próprios gastos. Porque números revelam verdades difíceis. Revelam excessos. Revelam medos. Revelam hábitos escondidos. Mas também revelam oportunidades de mudança. E tudo começou com uma decisão aparentemente simples. Anotar cada gasto por 30 dias. Uma decisão pequena. Silenciosa. Quase invisível. Mas forte o suficiente para mudar uma vida inteira. E no fim, ele percebeu algo que jamais tinha entendido antes. Dinheiro não desaparece de uma vez, ele vai embora em pequenas escolhas diárias. Da mesma forma, riqueza também não nasce de um único grande momento. Ela cresce em silêncio, dentro da disciplina que quase ninguém vê. Toda anotação daquele caderno representava uma batalha vencida contra o impulso.
Toda pequena economia representava uma decisão de proteger o próprio futuro. E enquanto muitos continuavam presos tentando parecer ricos, ele finalmente começou a construir liberdade real. Porque quem aprende a controlar pequenos gastos, começa lentamente a controlar a própria vida. E talvez a maior mudança daquele mês nunca tenha sido financeira. Talvez tenha sido descobrir que o verdadeiro poder não está em ganhar mais dinheiro, mas em não deixar que ele controle você. Depois daquele mês, o caderno deixou de ser apenas papel. Virou um mapa que mostrava exatamente onde sua vida estava vazando. E toda vez que ele abria aquelas páginas, lembrava de uma verdade impossível de esquecer. Pequenas decisões repetidas por tempo suficiente conseguem mudar qualquer destino financeiro.